Olha só, meus amigos, já vou deixar claro um ponto aqui de que o YouTube fornece uma ferramenta de olhar capítulos. Porque no último vídeo aqui no canal de Better Call Saul, eu fiz um momento fofo em que eu agradeci vocês por terem assistido tudo. E teve uma galera comentando que eu tava enrolando demais. É brincadeira, né? Porra, tentei ser fofo e ainda tomei esculacho. Mas enfim, brincadeiras à parte, hoje é um dia muito especial, né, meus queridos? Não só temos o episódio final de Better Call Saul pra fazer a nossa análise semanal padrão, mas também temos a conclusão de uma brilhante temporada em uma brilhante série. Que agora, estando concluída, eu posso finalmente fazer a minha crítica e dar a minha nota. Então, justamente por conta disso eu falei da seleção de capítulos, pra você ficar ligado, ver se você quer assistir só análise semanal, se quer ver a temporada completa, se quer ver minha análise em conjunto, fique 100% à vontade, combinado? Porque de fato as duas coisas estão bem interligadas. Nós tivemos um episódio completamente condizente com a temática de Better Call Saul em primeiro lugar, aquela que eu sempre falo aqui pra vocês, ações e consequências. Better Call Saul se encerrou no episódio 9 dessa temporada e desde então nós embarcamos em um epílogo de Breaking Bad para o personagem do Saul Goodman. Porém, no episódio passado, esse epílogo de Breaking Bad se mesclou com o desfecho da Kim, ou seja, temos também um epílogo de Better Call Saul, enquanto ainda assim nos é apresentada uma nova forma de apreciar eventos que a gente já conhecia em Breaking Bad, de uma forma agora mais sombria, menos apreciativa e muito, mas muito mais interpretativa. E é exatamente sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e se você quer entender um pouquinho mais sobre a grande, épica conclusão de Better Call Saul, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. E se você for novo por aqui, estiver curtindo esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro das próximas novidades. E se for de casa, já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo pra me ajudar a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. E é claro, muito importante pra esses vídeos de Better Call Saul, não deixa de comentar aqui as suas teorias, especulações, pra onde você acha que a gente vai no futuro dessa série. Também, é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que a gente tem 2 pacotes por lá de R$ 4,99 e R$ 7,99 pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E o último recado, prometo, pra quem é fã de Breaking Bad e de Better Call Saul, eu tenho boas notícias pra vocês com a loja oficial do canal Reviews, em que a gente tem diversos modelos exclusivos e feitos por ninguém menos do que eu mesmo, como homenagens ali para os principais personagens desse universo maravilhoso. Então, sem mais enrolação, já vamos começar logo com o meu título pro episódio de hoje. Olha, meus amigos, eu dei esse título aqui pro episódio de hoje porque ele representa muito bem a sensação que eu fiquei depois de assisti-lo. Agridoce, cara, sabe aquele gosto de algo que é doce na quantidade que você precisa, mas que fica um retrogosto levemente amargo pra balancear? Isso é o que define esse episódio de Better Call Saul pra mim. Na verdade, isso é o que define essa temporada inteira pra mim. Na verdade, mais ainda, isso é o que define essa série pra mim. Mas esse episódio especificamente foi recheado de emoções, o mais carregado de sentimentos até hoje, com aparições especiais que me levaram lá pro início de tudo e com desfechos mais poéticos que eu já vi em uma série de TV. A última cena desse seriado foi uma das coisas mais lindas que eu já tive o prazer de assistir e eu fiz questão de gravar a minha reação imediata depois de terminar. Então, confira o Rafa verdadeiro aí. Olha só, cara, eu vou gravar esse vídeo agora aqui que eu acabei de terminar o Better Call Saul, porque depois eu escrevo meu roteiro e aí a minha reação já não vai mais ser a imediata, né, quando eu estiver gravando o vídeo. Mas, cara, eu só queria falar que eu chorei real, mano. E eu não sou de chorar em seriado, não, velho. Mas, porra, que final foda, cara. Tipo assim, porra mesmo, velho. Não quero ficar fazendo drama, não, mas... Caralho, mano. Porra, que presentão essa série, bicho. Tipo, na moral. Então, enfim. Vou começar o vídeo, provavelmente depois dessa gravação aqui, mas... Queria que vocês soubessem a minha reação inicial, cara. Esse seriado é muito especial, bicho. Tipo, muito mesmo, cara. Então... Vamos logo nessa, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá, então vamos por partes. O episódio começa com o Saul e o Mike caminhando pelo deserto durante a temporada 5 e durante uma pequena parada de descanso em frente a um poço rola um diálogo incrível que vai marcar o início do maior tema que vai ser discutido nesse episódio, o lance da máquina do tempo, que na realidade mesmo é uma grande metáfora para discutir prioridades e arrependimentos. Então preste muita atenção em tudo que vai rolar com esse lance da máquina do tempo, porque de fato vai ser importante pra gente compreender pelo menos a minha interpretação daquele final. O Saul pergunta pro Mike o que ele faria
faria se tivesse uma máquina do tempo, e o Mike fala que voltaria para o momento em que ele aceitou o seu primeiro suborno. E eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma sensação de caminho aberto por essa fala do Mike. Porque tipo assim, estão especulando muito sobre ter mais uma série dentro desse universo, e eu sempre defendi a ideia de que ter o Mike na fase adulta dele seria um personagem incrível e um momento incrível pra se explorar. Mas enfim, não quero perder tempo falando de especulações do que vai ser a próxima série, porque sério, esse é um assunto que até me irrita em outros conteúdos aí do YouTube, porque caralho, qual que é a dificuldade da galera apenas apreciar um trabalho pelo que ele é, ao invés de ficar especulando o que ele pode vir a ser? E ainda mais numa série como Better Call Saul, né, velho, que ela dá motivo suficiente pra gente apenas apreciar ela pelo que ela é. Mas enfim, não posso negar que eu gostaria bastante num futuro, que fique claro, num futuro um pouco distante, pra gente ter tempo de digerir isso aqui de forma belíssima, mas um seriadinho do Mike não ia cair muito mal mais pra frente não. Enfim, só quis pontuar isso porque eu senti um cheirinho aqui, mas o fato é que a resposta do Sol é que ele voltaria pra investir em uma empresa X e ficar bilionário. E o Mike fala pra ele, dinheiro, Sol? Sério mesmo, cara? Se tivesse uma máquina do tempo, você ia priorizar dinheiro? Guardem essa informação. Pulamos pro tempo presente em uma cena que honestamente me chocou, cara, porque com 10 minutos de episódio o Sol já foi pego pela polícia. E eu poderia jurar que a gente passaria esse episódio inteiro com ele meio que fugindo, encontrando algumas pessoas chaves, e que no final, nos últimos 10 minutos, a gente teria de fato o epílogo pra série. Mas não, foi bem aqui, cara. Ele tenta correr, se enfia dentro de uma lata de lixo, pega o telefone pra tentar ligar pro cara do aspirador, mas a polícia local pega ele e leva ele pra delegacia, onde eles ficam assistindo os vídeos de Better Call Saul e tomam conhecimento de quem ele realmente é. O Sol é trancafiado, mas aí que começa a vir a sua ideia brilhante. Porque ao olhar pra um rabisco na parede, lembrando ele da sua maior arma, aquela que ele sempre manipulou pro seu benefício próprio, ele se lembra da lei. Então ele liga pro Bill e convence ele a ir até lá pra advogá-lo formalmente, e durante a ligação o Bill pergunta pra ele: ô Sol, como é que você acha que isso aí vai acabar pra você, cara? E o Sol responde com um belíssimo de um foreshadowing, respondendo que ele vai sair por cima, como sempre. E foreshadowing eu já comentei com vocês aqui no canal por diversas vezes, mas nada mais é do que uma técnica de roteiro de dar alguma informação que vai ser essencial pro final, dar uma espécie de teaser pra você poder tentar adivinhar como que a história vai se encerrar. Então aqui eu fui trabalhando com essa frase, que poderia significar uma de duas coisas: ou sair por cima seria literalmente a representação da morte dele, ou seria uma representação mais metafórica da grande virada de personalidade que a gente sempre esperou ver por parte dele. E felizmente, como vocês vão ver, eles vão seguir pela segunda opção. Bom, aí a gente vê ele indo pra reunião de negociação ou conciliação com a polícia, e quem está presente na delegacia? Maria Schrader, que dá um discurso potente e incrível sobre seus sentimentos e sobre seu ex-marido. E aqui, pelas palavras dela, nos é citado mais uma vez a temática maior desse episódio que eu comentei lá no começo do vídeo. Porque a Maria fala que não se conforma do Sol ter feito tudo aquilo por dinheiro. E sim, nós sabemos que foi tudo por dinheiro. Mas o Sol deixa ela terminar de falar e vem com um discurso pronto, o colocando como vítima de Walter White. E eu confesso que fiquei meio estranho quando ele começou a vir com essa, porque tipo assim, eu tava ouvindo ele falar, mas eu não sabia muito bem aonde a série ia com esse discurso, e eu me peguei pensando: ô louco, gente, não é possível que o seriado vai vir com essa ladainha pra cima de mim, né, velho? O Sol não é nenhum coitadinho, não. Mas de fato, ele não só não é um coitadinho, como esse foi um dos momentos em que eu vi o próprio diabo na pele daquele cara, porque ele deixa claro que aquilo é uma encenação e ameaça ganhar o júri com aquela ladainha, na frente da Maria, que acabou de abrir seus sentimentos sobre seu ex-marido que está morto embaixo do chão. Cara, isso é muito baixo, né? Mas enfim, fato é que isso faz com que ele ganhe poder na negociação do acordo, e aqui a gente vê o conhecimento desse cara sobre a lei, porque ele consegue diminuir a pena que inicialmente tinha sido colocada em prisão perpétua há mais 190 anos, reduzida a 7. E o cara é tão bom que ainda determina qual prisão e qual ala da prisão ele quer ficar, e ainda tira onda dizendo que ele quer sorvete todas as sextas. Mas é nesse momento que a galera tira o sorvetão da equação do rapaz, dizendo que ele não tem mais nada pra negociar, porque a Kim já contou tudo sobre o caso Howard. Pulamos pra uma sequência lá na temporada final de Breaking Bad, com o Sol e o Walt no quartinho do cara do aspirador, e aqui talvez tenhamos o momento mais importante pra virada desse episódio. Porque além do óbvio, claro que é maravilhoso a gente ver o Walter White mais uma vez aqui, uma grande surpresa, mas nós temos o Sol mandando aquele papinho da máquina do tempo pro Walt, que responde meio puto, dizendo que ele voltaria pra sociedade daquela empresa dos ex-amigos dele. E quando o Sol responde, ele diz que voltaria pro momento que ele fez uma das suas primeiras trambicagens. Ou seja, já vemos aqui que a fala do Mike lá de anos atrás fez algum tipo de efeito. Temos aqui uma prova daquilo que eu sempre falo que essa série aborda: ações e consequências. A pessoa certa falar a coisa certa no momento certo, no lugar certo, pode ter um impacto muito grande na sua vida. E quando ele
ele fala isso, o Walt, que diferente do Sol, está pra lá de salvação, pra ele já não dá mais, mas ele responde dizendo que não é uma surpresa saber que o Sol sempre foi esse cara, sempre foi esse trambiqueiro, sempre teve esse jeito de conseguir as coisas de uma forma não tão ética, não tão correta. E esse é um outro ponto que eu sempre falei pra vocês aqui nos vídeos também, que essa temporada inteira bateu forte nessa tecla, de que não importa quem está no poder, Saul Goodman, Jim Takovich, aquele homem sempre será Jimmy McGill, o Jimmy que roubava a caixa registradora dos pais. E mais uma vez, guardem essa informação. Pulamos para a Kim, que poxa vida, cara, a minha namorada que me perdoe, mas eu sou apaixonado por essa mulher, velho. Se eu já não amava ela antes, agora não tem como não amar. Porque ela é fantástica, cara. Não só tomou a decisão correta no episódio passado, mas além disso, agora também está se voluntariando para trabalhar em uma assistência legal da cidade. Porém, tudo muda quando a Kim recebe uma ligação, dizendo que o testemunho do Sol está dando impacto direto a ela, o que provavelmente vai fazer com que ela precise estar presente no julgamento de Saul Goodman. E de fato, esse julgamento vai ser o clímax do nosso episódio, ou melhor, o clímax da temporada e da série como um todo. Uma cena de tribunal, e na moral, meus amigos, eu não esperaria nada menos. Isso é perfeito. A gente abriu essa série, a primeira cena da história de McGill no episódio 1 da temporada 1 com uma cena de julgamento. Boa parte dos melhores momentos dessa série é uma sala de tribunal, como o glorioso momento do Chuck achando a bateria no seu terno. Então, honestamente, eu fico muito grato que estejamos fechando o ciclo e que essa série de advogado ainda se lembra que ela é uma série de advogado. Porque assim, eu até cheguei a escrever na minha primeira versão desse roteiro que eu tô falando pra vocês aqui, que eu tinha medo dos roteiristas terem se esquecido disso e tentar me entregar um clímax mais de ação. Mas eu até apaguei essa frase do meu roteiro porque, na moral, seria um desrespeito depois de tudo que essa série me entregou eu sentir medo do que os roteiristas podem fazer. Medo eu sinto com as séries da Marvel. Aqui com Better Call Saul, não é justo eu sentir medo, porque mais uma vez eu não fiquei desapontado. Essa cena é magistral, sublime, por falta de palavras melhores. E ela começa com a juíza dizendo que está achando a pena baixa demais, mas a própria acusação diz que está de acordo, até que o Sol se levanta e diz que ele não está mais de acordo. E o motivo disso? Bom, nessas alturas do campeonato, eu já sabia. E você com certeza já sabe também. Kim Wexler, meus queridos, ela é o motivo de tudo. Porque eu já falei em muitos outros vídeos dessa cobertura semanal de Better Call Saul que o motivo, desde sempre, cara, do Sol fazer tudo que ele faz é pra proteger quem ele ama. E ele ama muito a si mesmo, por isso ele se protege demais, mas se tem uma pessoa que ele ama mais do que a si próprio é a Kim Wexler. E porra, bicho, isso é bonito demais, cara. Isso é lindo, mano. Isso é perfeito. É a junção de tudo que a gente teve nesse episódio. Essa sequência é a conclusão de todos os pequenos trechos que foram colocados aqui nesse episódio, que daria pra gente montar um curta-metragem desse retrato da vida do Sol. Pensa comigo, o Mike questionando ele se tudo com ele tem a ver com dinheiro, depois a Maria dizendo que o Hank era um homem bom, um homem com honra e que o Sol fez tudo por dinheiro, depois o Walt diz que não se surpreende com ele ter sido esse cara a vida toda e que ele não vai mudar, e aqui, meus amigos, aqui ele decide mudar. Ele pode vencer, tá ligado? Ele poderia ficar os 7 anos e dobrar a lei, colocar a lei sob os seus pés pra sair ileso em 7 aninhos, mas por que ele faria isso? Por dinheiro? Quem tá ali fora esperando e torcendo por ele? Quem estaria ali fora por ele? Quem estaria ali fora torcendo e o admirando? Mais uma vez a resposta é simples, meus amigos. Kim Wexler. Ela é o motivo de tudo. Ela sempre foi o motivo de tudo. Então o Sol muda todo o seu discurso e aceita pegar a pena máxima, e tudo isso pra receber o que em troca? Esse olhar, esse breve olhar de aprovação da Kim, que depois de muitos anos admirou novamente Jimmy McGill. Cara, se isso não é escrita de roteiro em primeira linha, cara, eu não sei mais o que pode ser não. Pulamos pra mais um flashback do Sol com o Chuck lá na primeira temporada, e além da surpresa de ver os atores reunidos de novo, temos um lembrete de onde veio todo esse lance da máquina do tempo, dando até um sentimento bom de que seu irmão teve uma certa participação no grande desfecho dessa obra. E aí de fato nós entramos no epílogo dessa série, que na boa é um caminhão de emoções, a começar pela cena do busão, em que os presos o reconhecem e rola uma baita de uma homenagem deles clamando o slogan do Sol e o nome da série dentro do ônibus, um momento épico que poucas séries conseguiriam fazer isso, se a gente parar pra pensar, porque de fato não é fácil, né? Em qualquer outro seriado seria apenas estranho esse momento, mas aqui faz todo sentido de um ponto de vista narrativo. Mas enfim, ponto é que o Sol está na cadeia e é quando ele recebe uma visita. E obviamente essa visita é da Kim. E cara, se essa não foi a melhor cena dessa série até hoje, meus amigos, ela tá lá no meu top 3. Poucas palavras são ditas, meus amigos, como tudo em Better Call Saul. Essa série nunca foi sobre ouvir, sabe? Ver os diálogos sendo ditos. Ela sempre foi muito mais sobre sentir. E pra mim, saber que a Kim está vivendo novamente, fazendo o que ela ama, que é defender pessoas inocentes, já me alegra demais. E mais ainda, a gente tem
esse encontro dos dois, né, meus queridos? Com eles dividindo um cigarrinho, encostados na parede, nessa última cena da dupla principal, que é idêntica à primeira cena que vimos desse casal no primeiro episódio dessa série. Isso é um presentão, meus queridos. Isso é a série fechando o círculo narrativo de uma forma perfeita. E mais ainda, a magnitude toma outra proporção, com o fogo e a chama sendo a única ponta colorida dessa cena. Sendo que no último episódio nós tivemos uma cena assim, com a única parte colorida sendo o Jimmy vendo seus comerciais, ou seja, vendo o que ele chama de vida, o que tem cor na vida dele, qual era a sua prioridade, e era o seu sucesso, a gente viu isso. Mas agora essa prioridade mudou e ela se transformou na chama entre os dois. Maluco, isso é sem palavras, cara. E fechamos com uma cena triste, porém justa, do Sol e da Kim separados pelas grades das suas ações, impedidos de viver o conto de fadas que eles sempre quiseram. Porque naquele conto de fadas dos dois, quem morriam não eram os vilões, e sim as vítimas. Vítimas como o Chuck, vítimas como Howard Hamlin, que por mais que não eram pessoas perfeitas, eram pessoas, seres humanos. E esse é um desfecho perfeito para uma temporada perfeita. E falando em temporada, vamos para a parte 2. Agora sim, entrando na crítica dessa temporada como um todo, eu vou começar dizendo o óbvio, que pra mim essa foi a melhor temporada de Better Call Saul. Ponto. Eu sou um amante da temporada 3, com todo aquele arco de insanidade do Chuck, mas isso entregue aqui nessa temporada foi outro nível, cara. E eu sinto que eu nem preciso ficar te lembrando de tudo que rolou, de tudo que foi fechado aqui, né? Nós tivemos desfechos magníficos pra grandes personagens que acompanhamos desde o episódio 1 da temporada 1, como o Nacho Vargas, o Howard Hamlin, e desfechos tão magníficos quanto pra vilões que vieram pra roubar a cena há menos tempo, como o grandiosíssimo e eterno Lalo Salamanca. Mas tudo isso são eventos específicos que eu não vou gastar muito tempo aqui na crítica falando, porque a gente teve os episódios individuais pra isso. Lá eu me expressei de como eu me senti com cada um desses eventos, o que eu estava achando enquanto eles aconteciam. Então se você ainda não assistiu, confere a playlist que eu vou colocar o link aqui do lado, mas aqui eu quero focar em outro ponto. O que eu quero discutir e trazer pra vocês aqui é o quão magnífico de um ponto de vista de roteiro é o que esses caras fizeram aqui nessa temporada, e o quão desafiador também isso era. Porque o primeiro desafio que os caras tinham, obviamente, era fechar as pontas que eles mesmos abriram na série. Então aqui entende-se dar desfechos narrativos para os personagens que não aparecem em Breaking Bad, como o Nacho, o Lalo, a Kim, e é claro, encerrar de forma digna os arcos do Sol e do Mike. E isso já consistiria em uma série da hora, normal. Isso é o básico que se é esperado de um bom trabalho, entende? Mas da mesma forma que os enquadramentos belíssimos e complexos utilizados em toda essa série, e da mesma forma também que os planos longos que requerem toda a dedicação dos atores para dar o melhor, essa mesma busca pelo melhor se aplica ao roteiro, que não se contentou com o básico, que não se contentou com o padrão e que disse: cara, e se além de a gente entregar uma boa história prévia pra um personagem de Breaking Bad, a gente mudasse a forma das pessoas enxergarem Breaking Bad? E isso, meus amigos, esse ponto que eu acabei de falar é o que eu vou usar para justificar a nota que eu vou dar pra essa série. Porque isso, meus queridos, é ir muito além, muito mesmo. Qual foi a última história prévia, prequel, prequela, como você quiser chamar, que fez você revisitar o trabalho original com outros olhos? Eu vou dar um exemplo besta aqui, mas é o primeiro que vem na minha cabeça, que é o Hobbit. Nos cinemas, ele é um trabalho prévio ao Senhor dos Anéis, e esse é o normal, a gente ver as referências do original sendo feitas no prévio. Então, por exemplo, na hora que o Frodo aparece, a gente para e pensa: nossa, olha só que legal, é o Frodo, lá do Senhor dos Anéis. Aí quando aparece o Legolas, que na verdade nunca deveria ter aparecido em primeiro lugar, mas enfim, quando ele aparece, a gente pensa: nossa, que legal, é o Legolas, lá do Senhor dos Anéis. Dificilmente rola algo que faça você voltar pra outra história e ver de forma diferente. E o motivo é muito simples. Normalmente a história base, a história que foi escrita primeiro, não tinha essa cabeça de que viria algo depois. Tipo assim, ninguém escreve um roteiro e pensa: vou deixar um buraco aqui pra depois vir uma outra série prévia contando a história de um personagem e fechar essa ponta. Isso não acontece. Por isso que o normal é a gente ver os retalhos e remendos do roteiro tentando puxar os pontos do original pra ir se encaixando ali. E Better Call Saul faz muito disso, é claro, de puxar ganchinhos de Breaking Bad pra presentear os fãs com aquela reação de: nossa, olha só, é o mesmo restaurante lá de Breaking Bad. Nossa, olha só, esse cara é o filho daquele outro cara em Breaking Bad. Meu Deus, esse comercial é o mesmo que também passou em Breaking Bad. Mas eles não param por aí, e é nesse ponto que eu quero chegar. O que esse seriado fez foi me contar uma história própria, individual, que não tem a menor necessidade de você assistir Breaking Bad pra entender, mas claro, amplifica a experiência, e deu respostas a pontos de Breaking Bad que, pasmem, não precisavam de respostas. Tá entendendo o grau de dificuldade do que eu tô falando, cara? Não?
Eu vou te explicar um pouquinho melhor ainda. Ninguém nunca se questionou sobre como o Gus construiu aquele laboratório, mas Better Call Saul vai lá e responde, e dá uma resposta sombria que muda tudo. Dá uma resposta que faz a gente saber que a todo momento que o Walt e Jesse estavam ali naquele laboratório produzindo a droguinha azul, tinha dois caras enterrados ali, bem abaixo deles, e dá um significado muito mais sombrio para o fatídico episódio da mosca, que agora tem uma razão para ter entrado ali. Mais do que isso, o próprio personagem do Sol, cara. Ninguém nunca se questionou sobre o que aconteceu na vida do Sol para ele cair nesse mundo de advogar criminosos, mas o seriado vem e dá uma resposta que muda tudo. Porque agora, revendo Breaking Bad, e sim, eu revi alguns episódios de Breaking Bad para comprovar isso que eu estou prestes a dizer, mas agora revendo Breaking Bad, já não é mais tão engraçado ver as palhaçadas do Sol, porque agora a gente sabe o que ele passou e o que ele sofreu para chegar ali, e sabemos que essa persona de engraçadão dele é uma máscara para esconder o verdadeiro homem ali por trás, um homem amargurado, um homem triste, como essa imagem perfeitamente representa, que é o pôster da temporada 4. Os caras sabiam exatamente aonde eles iam chegar. E é isso, cara, isso é Better Call Saul, é um convite para uma história que funciona perfeitamente sozinha, mas que é um mergulho na psique de personagens que a gente já conhecia e já tinha um apego muito forte. E depois de assistir isso aqui, não dá mais pra voltar, entende? Você não consegue mais assistir Breaking Bad da mesma forma. Esse seriado mudou tudo, não só as suas 6 temporadas, mas as temporadas anteriores de um outro seriado, e isso é muito forte, cara. De um ponto de vista técnico, eu acho que nem preciso falar aqui pra vocês, né? Sério, eu já fui pontuando o brilhantismo durante os episódios individualmente, mas resumindo tudo, Better Call Saul é impecável, de um ponto de vista técnico e criativo, impecável. Não existe nada nesse seriado que não seja a melhor versão do que poderia ter sido entregue. Não existe um enquadramento que não significa algo que não seja o melhor do que dava pra entregar. Não existe uma atuação que deveria ter sido regravada, porque todas são as melhores versões do que dava pra entregar. Não existe uma escolha de cor ou até ausência de cor que não signifique algo e que não seja a melhor versão do que dava pra se entregar. É perfeito, cara, sério mesmo, é perfeito. E pra mim isso representa uma série que é uma das melhores, se não a melhor, e que outros trabalhos deveriam se inspirar. Tipo, olhar o que Better Call Saul fez mesmo na hora de contar a sua própria história. Não pra contar igual, mas pra ser respeitoso e focar no que interessa. Porque eu fiquei pensando nesses últimos tempos, nesses últimos episódios de Better Call Saul, no quanto que isso poderia ter virado notícia. Vou explicar melhor. Better Call Saul faz o que todas as séries deveriam fazer. Toda história que se preze, que quer se levar a sério, deveria focar na sua própria história. E eu sei que isso parece óbvio, mas isso não tem acontecido mais tanto recentemente. O comum que a gente vê é a história se adaptando e os personagens se adaptando pra servir a uma notícia. Mas não em Better Call Saul, velho. Pensa nos personagens dessa série, tá ligado? Nós temos um advogado gordinho como protagonista, temos uma mulher inteligente e forte como protagonista / coadjuvante, temos um velhinho matador como coadjuvante, temos um mexicano fudido como vilão, e temos um homem negro e gay como o maior vilão desse universo inteiro. E por que isso não vira notícia? Porque a série não fica martelando esses fatos na nossa cabeça. E justamente pelo motivo de não precisar. Esses fatos são. Eles só precisam ser pra gente sentir, entende? Esses fatos servem à narrativa e não o contrário. E essa é uma lição que muitos outros seriados deveriam aprender, de que a história precisa vir primeiro. E eu fico muito grato por ter vivido em um período em que eu consegui assistir a uma série em meio a tantas outras que fazem tudo isso de uma forma muito diferente, que conseguiu provar o que eu sempre pensei em primeiro lugar, de que a história vem antes, e que se a história for boa, ninguém vai questionar se o Lalo é mexicano, ninguém vai questionar se o Gus é gay. É boa, então não importa, a gente compra, a gente embarca, porque é bom. E já que eu estou nesse ponto de ser bom, de ser perfeito, usei tanto essa palavra perfeição aqui nesse vídeo, vamos entrar logo na nota do projeto, né? Mas antes da nota, eu só quero deixar claro aqui o meu muito obrigado a você. Sem trazer o meu lado fofo de novo, mas vamos apenas dizer que tudo que envolveu esse seriado e esse período inteiro nessa última temporada foi muito especial pra mim. O seriado em si e o reencontro com os personagens, a troca de ideia com vocês, meus queridos amigos que fiz aqui graças a esse conteúdo, e é claro, o crescimento gradativo desse projeto que eu tenho, né, meus amigos? Então, eu realmente espero que essa série tenha sido a porta de entrada pra vocês aqui no canal, mas que a gente não se limite a isso. Que vocês tenham vindos por Better Call Saul, mas que fiquem além de Better Call Saul. E por conta disso, vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, que eu vou fazer o sorteio da última camiseta de Breaking Bad por lá, e ainda nessa semana compartilho com vocês o vencedor, combinado? Só não faço hoje porque eu tô com muita pressa na real, porque daqui a pouquinho eu vou lá na cabine de imprensa da She-Hulk pra poder voltar aqui e ficar reclamando do Demolidor e o que eles fizeram com o pobre Matt Murdock, né? Enfim, espero que isso não aconteça, mas infelizmente é o que eu acho que vai acontecer. Mas enfim, foco no que interessa, vamos para a nota de Better Call Saul, porque pra mim esse episódio de Better Call Saul
foi uma obra-prima. Ô, Rafa, mas e a temporada inteira? Dá uma nota pra temporada. Ah, claro, sem problema nenhum. Essa temporada inteira de Better Call Saul foi uma obra-prima. Ô, Rafa, já que você tá nessa aí, fala da série inteira. Qual que é a nota da série inteira, das 6 temporadas? Ô, meu pai do céu, vamos lá. A série inteira de Better Call Saul é uma obra-prima. Mas você já sabia disso, né? E agora eu quero saber de você, o que achou de Better Call Saul? Que jornada, hein, meus amigos? Que jornada fabulosa. Não deixa de comentar aqui embaixo, e eu sei que você vai comentar, então muito obrigado. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos, e até a próxima.